Bem, agora o Ver Mais abre espaço para falar sobre um documentário que vai ser lançado nesta semana aqui em Joinville e que fala de uma trajetória, de uma parte da trajetória de um dos maiores nomes da política de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. E o nome desse documentário é A Hora da Virada. E aqui com a gente o diretor, roteirista do documentário e também presidente da Associação Catarinense de Cinema, Anderson Dresch, aqui de Joinville. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Keltri. Boa tarde, a todos que nos assistem. Sempre um prazer agradecer essa oportunidade. Nós é que agradecemos. Bem, falar de Luiz Henrique renderia alguns longa-metragens, né? Um político com uma trajetória que, goste você ou não da persona política, mas ele marcou muito a vida política de Santa Catarina e do Brasil, tendo em vista que até ministro ele foi, além de senador e tudo mais. Agora, um momento muito marcante para quem acompanhou foi quando ele saiu a governo do Estado. E é sobre isso que fala o seu documentário, né? Exato, a primeira eleição de 2002, né? Tem até um livro do Moacir Pereira, que é a vitória que propagava o impossível, salvo algum engano, né? Mas é um livro que fala sobre essa eleição, porque realmente foi uma eleição atípica e épica para aquele momento, né? Onde nós tínhamos o governador Amin com 60% de aprovação, né? Praticamente com uma reeleição garantida, e o Luiz Henrique fazendo uma gestão de muito sucesso em Joinville, né? Então, assim, politicamente ele estava tranquilo, né? E ele larga a prefeitura, né? Porque isso é uma questão também interessante, né? Em nenhum momento que ele disputou alguma outra cadeira, ele se licenciou. Ele sempre largava para poder concorrer, né? Ou seja, se ele perdesse a eleição para governador, ele não teria mais a prefeitura de Joinville, né? E ele larga essa gestão de sucesso e se lança numa loucura de campanha, né? Onde a grande maioria das pessoas, dos partidários, né, ninguém acreditava que ele... Né, então, mesmo sem o apoio de grande parte do partido naquela época e tal, e ele botou na cabeça e correu e fez assim, uma eleição heróica e venceu como governador de Santa Catarina em 2002, com uma diferença de 20 mil votos. Né? 20 mil votos para um estado é algo assim, é uma pequena cidade do estado, né, vamos colocar assim, que fez essa diferença. Agora, Anderson, você tem aí no seu currículo alguns trabalhos, inúmeros trabalhos, mas para citar só Cristabel, Sol e Sonhos, que acabamos de exibir aqui na nossa NDTV. Teve também Uma Carta para Ferdinand. Tem muita ficção, tem o lúdico, tem espaço para poesia e tal. E no documentário sobre Luiz Henrique, o que predomina aí? Então, a gente vai tratar um filme, às vezes, normalmente você vai pensar num filme, num documentário sobre política, né? É um tema assim, hoje já está uma coisa pesada, difícil, né? A política tem sido algo assim, muito conflitante na nossa sociedade, infelizmente, porque ela é parte, né? Mas a gente tem vivido esse problema. Obviamente o filme nós começamos há 5 anos atrás com o primeiro projeto, né? Então a gente não imaginava que a coisa já está desse jeito hoje. Mas de qualquer maneira o que nós procuramos imprimir nisso, primeiro é um filme histórico, né? Então ele trata da história, ele resgata essa história. Ele conta, em partes, um pouco da personalidade dessa figura emblemática, né, desse maior líder de Santa Catarina em termos de mandatos, né, de ascensão na política nacional, então isso não tem como comparar com ninguém. E traz uma história de superação, assim, que serve para qualquer coisa, né? Independente de ser uma campanha política, era um sonho que ele tinha na cabeça. Ele botou o pé na estrada, ele sem recursos, sem vantagens, sem as pessoas acreditarem nele. Ele falava, né, a gente cita isso no filme, né, eu sinto na pele, né? Porque em muitos momentos chegavam para ele, você está maluco? O que você... Não, eu sinto na pele que nós vamos ganhar essa campanha. E ele se lançou que nem um louco, né, que é o que a gente viu na nossa pesquisa, com um carro, cruzando o estado, milhares e milhares de quilômetros, né? Às vezes sem dormir, porque não tinha dinheiro para hotel, então ele saía de, sei lá, de Criciúma, ia de carro para Chapecó, dormindo na estrada, né? Para economizar hotel, e fazia palestras muitas vezes onde tinha mais gente da equipe do que pessoas assistindo, e ele disse que fazia palestra para 1 ou 2 pessoas do mesmo jeito, né? Então até repreendia em alguns momentos a equipe, falou: pô, seu Luiz, só tem 2 pessoas, isso não interessa.
E ele fazia palestra de 1h30, 2 horas para 2 pessoas. Porque nós conhecemos o Luiz Henrique político, mas foi também professor de história, advogado. Exato. Ele era um cara multifacetado, além de um ótimo articulador. Bem, o Anderson já deu aí um gostinho do que é o trailer, um spoilerzinho, mas a gente vai conferir um trailer, então, do documentário. Probabilidade é o que indica as chances de algo acontecer ou não. Nem eles, nem ninguém acreditava na vitória do Bolsonaro. Impossível é o improvável, irreal, o inconcebível. São pessoas que simplesmente fazem coisas que os outros não fazem. Incansável é o infatigável, inesgotável, imparável, que jamais desiste. É um homem que visitava 6, 7 cidades em um dia. 2002, eleições estaduais. Santa Catarina tem seu candidato mais forte. O então governador Esperidion Amin aponta 60% nas pesquisas e sua vitória é tida como certa. Luiz Henrique da Silveira, então prefeito de Joinville, abre mão de um mandato de sucesso e, teoricamente, sem nenhuma chance de vitória, se lança em uma campanha eleitoral como nunca se viu. Eu encarei meu pai como um guerreiro, um batalhador. Desafios. Era uma eleição que se dizia impossível, inviável. Frustrações. E uma das maiores ingratidões da vida pública são os pré-julgamentos. Estratégia. Mas o Luiz Henrique já começou, com a sua visão de futuro, o projeto de ser governador de Santa Catarina. Uma jornada épica. O dia da virada. Uau, lindo trabalho, assim, né? Porque a gente tem essa prévia, um trabalho jornalístico. Sim. Em breve, quando vamos reforçar, então, o lançamento? Então, a gente faz agora uma exibição para convidados, né? No GNC do Garten, agora na quinta-feira, dia 1º, de manhã. E posteriormente a gente deve circular esse filme em universidades, escolas, né? Porque é um filme que trata da história do nosso estado, desse grande líder, né? Conta muito a história dele também, quem ele era, como ele pensava, né? Que são coisas que também servem para nos espelhar, né? Para nos inspirar, né? No nosso trabalho. E muito provavelmente devemos subir para o YouTube, para alguma plataforma aí gratuita para que todos possam acompanhar. Dessa campanha eu me lembro uma frase que ele dizia, usou muito, né? Joinville tem que deixar de ser a quinta roda da carroça. Né? E com isso ele conseguiu levar Joinville, levar muitos votos. Não podemos esquecer também que foi o Luiz Henrique que insistiu em trazer o Bolshoi para Joinville quando ninguém acreditava. Entre grandes outros feitos aí que ele fez para a nossa cidade, o próprio Perini Business Park, né? Uma história que também, que através foi visionário dele, na época, exato, né? Sentou do lado do seu Fábio Perini no avião um dia e o seu Fábio queria ir para Blumenau, ele fez ele vir para cá, né? Hoje foi através dele, entre outras centenas de questões positivas que aconteceram em Joinville. Né? Perfeito. Então, obrigada por fazer esse registro, guardar essa memória de Joinville, que faz parte da nossa história, né? Como disse, independente de você simpatizar, gostar ou não gostar de política, mas são personagens, né? Ele se tornou uma pessoa muito importante na história de Joinville. Sucesso, muito obrigada sempre. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, Ketro, valeu.